Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci e nós vamos falar um pouquinho da nossa matéria de direito penal, falar sobre os crimes contra a fé pública, não é? Já que em outra oportunidade nós vimos os crimes contra a administração pública. Mas antes eu quero mostrar um quadrinho para você que é muito interessante. Pode cair no seu exame para que você diga a que grupo, a que capítulo, a que título pertencem determinados crimes dentro do Código Penal. Não é? Então vamos lá, vamos colocar aqui para você um slide. Então olha lá, a matéria de direito penal e os artigos na parte direita. Então crimes contra a fé pública. Então na verdade, pessoal, ó, eu vou entrar aqui junto com você. Na verdade, os crimes contra a fé pública, eles vêm previstos aqui, ó, nos artigos, deixa eu colocar a canetinha aqui, nos artigos 293, deixa eu pôr um pouquinho mais grossa a caneta, aqui artigos 293 a 305 e artigo 307, 308 e 311. Esses são os crimes que nós vamos analisar, tá bom? Então, dos 293 até o 305, que basicamente envolve uma série de crimes aí, o 307, o 308, o 311A. E depois nós temos os crimes contra a administração pública, não é? Que são os artigos 312 a 317, 319 a 326, tá bom? São os crimes contra a administração pública. Vamos voltar um pouquinho, ó. E aí, portanto, depois, não é? Nós temos ainda os crimes contra a administração da justiça, né, que vem no finalzinho aqui, ó, crimes contra a administração da justiça, 339, deixa eu grifar aqui para vocês, 339 a 347, 350 a 357, tá? E nós temos, vamos voltar um pouquinho, os crimes praticados por particular contra a administração, 327 a 333 e 335 a 337. Isso só para te dar uma ideia topográfica, tá? Uma ideia panorâmica de onde estão situados os artigos todos que você está estudando. Tá claro, pessoal? Então, na verdade, você tem aí, não é, um panorama do que você precisa estudar para esse exame. Então, na verdade, estão todos os artigos de direito penal aí e você precisa justamente saber onde eles se inserem, né? Porque, por exemplo, nós podemos ter uma ideia. O artigo 311A, que é aquela fraude em certames e concursos, né? O artigo 311A, que eu vou até ressaltar aqui para você. Quer ver, ó? O 311, letra A, está aqui, ó. Tá bom? É aquela fraude em certames e concursos. Ele é um crime contra a administração pública, ele é um crime contra a administração da justiça? Não, ele é um crime contra a fé pública, tá certo? Ele é um crime contra a fé pública. Então você precisa saber aonde se situam os artigos. Aquela ideia topográfica que você tem que ter. Isso você pega o seu Código Penal e você tem que dar uma espiada lá dentro, tá? Pega o índice, você vê que aqui nós pegamos praticamente o índice do Código Penal. E nós vamos começar analisando, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês, os crimes contra a fé pública, a falsidade de papéis públicos. Eu quero explicar antes por quê, e eu vou me colocar inteiro na tela, por que se chamam crimes contra a fé pública. Não é a fé pública que você pode estar pensando, que é aquela fé do funcionário público que certifica e dá fé. Não. A fé pública a que se refere a lei é a credibilidade que as pessoas têm nos documentos, nos papéis, nas moedas, tá certo? É que aqui para você não cai moeda falsa, mas os crimes contra a fé pública, eles começam lá no 289. Então nós temos as falsificações de moeda, as falsificações de papéis públicos e as falsificações de documentos públicos, não é? Então aqui cai para você o quê? As falsidades de documentos públicos e de papéis públicos. Nós vamos começar com o papel por uma questão cronológica de artigo, tá bom? Moeda falsa fica de fora. E aí nós temos a falsidade de papéis públicos como um crime contra a fé pública. A fé pública no sentido do quê? Da credibilidade que as pessoas têm nos papéis. Então, quer dizer, se eu apresento um papel público, então imagine você tem que arrumar uma documentação para levar lá para o seu concurso, para que possa ser providenciada lá sua nomeação, sua posse. E aí você leva um documento público. Eu quero cópia do seu RG. Então você leva lá. Eu quero ver a sua carteira de identidade, seu próprio RG. Ora, as pessoas têm que acreditar nesse documento, porque se as pessoas não acreditarem, abala a fé pública. E abalando a fé pública, nós temos uma falta de credibilidade. Por isso que o Código Penal, visando preservar a fé pública, ele
colocou esses artigos aí. Você precisa saber? Sim, porque você vai lidar muitas vezes com papéis, com documentos, então você precisa saber. Tá, pessoal? Não tem outra alternativa. Você precisa saber, tá bom? E mais uma questão importante. Dentro da fé pública, você guarde o seguinte: todo papel público, todo documento público, todo documento particular falsificado, ele precisa guardar semelhança com o verdadeiro. Nós chamamos isso de imitatio veri, tá? Eu não preciso nem escrever aqui. Imitatio veri é um termo em latim. Imitatio se escreve com T, imitatio, né? Se fala imitatio veri. Então, todo documento público, todo papel público ou particular falsificado tem que guardar semelhança com o verdadeiro. Isso chama-se imitatio veri. Caso não haja essa semelhança, trata-se de uma falsificação grosseira. E a falsificação grosseira não caracteriza crime. O fato é atípico, tá? Então imaginem uma moeda falsa. Se eu tiver uma nota de R$3, você aceita? Você vai dizer, não existe moeda de R$3, então a falsificação é grosseira. Percebem? Então, na verdade, se o documento for grosseiramente falsificado, se o papel público for grosseiramente falsificado, ele não tem aptidão de iludir a fé pública e, portanto, não caracteriza crime. O fato é atípico. Tá? Ao passo que, para caracterizar o crime contra a fé pública, nós precisamos que esse papel público, que esse documento público, que esse documento particular tenha o que nós chamamos de imitatio veri, que nada mais é do que a similitude, a semelhança que este documento falso tem que ter com o verdadeiro. Esta aptidão de ferir a fé pública, que é a credibilidade que as pessoas têm nos papéis e nos documentos públicos e particulares, tá bom? Então vamos começar falando do artigo 293, que é a falsidade de papéis públicos. Então ele já começa com o verbo falsificar, tá? Então veja só aqui, ó, eu vou colocar aqui para você. Falsificar. Falsificar, não é? Vamos colocar aqui, ó, o marcadorzinho. Falsificar. Esse é o verbo. Decora então. Falsificar. Falsificar fabricando, falsificar alterando. Falsificar fabricando, falsificar alterando. O que é falsificar fabricando? O documento o papel é fabricado, ele é processado, ele é feito desde a sua origem. E a falsificação na modalidade alteração, eu pego o verdadeiro, altero e transformo este verdadeiro em falso, tá certo? Então uma coisa, por exemplo, ele pega aí, ó, um talão, um recibo, aqui no item 7, ó, um talão, um recibo, uma guia, um alvará. Se eu produzi-lo falso desde a origem, então eu estou fabricando. Agora, se eu pegar um verdadeiro e adulterar, transformando-o em falso, aí eu estou alterando. Então, a lei pune tanto a falsificação fabricando, quanto a falsificação alterando. E quais são os papéis públicos que a lei arrola aí? Um monte deles. O primeiro, o selo destinado a controle tributário. Não é selo de carta. Você sabe, você me perdoe eu estar falando, mas não é o selo de carta, obviamente que você sabe. Você já viu em cima de gargalo de garrafa, principalmente de bebidas importadas, né? Ou então na sua carteira de cigarro, na lateralzinha, sempre tem um selinho ali. Esse é um selo de controle tributário. Então, se você for em qualquer loja que tenha lá um vinho importado, um uísque importado, você vai ver que no gargalo tem um selinho que eles colocam lá, que é um selo destinado ao controle tributário, tá? Estou te dando um exemplo. Se você pegar o maço de cigarro, você vai ver que na lateralzinha dele, lacrando ali, você tem um selo de controle tributário. É este selo destinado ao controle tributário. Qualquer outro papel selado, diz a lei. Qualquer outro papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributos. Aí ele fala papéis de crédito público que não sejam moeda de curso legal, por exemplo, títulos da dívida pública, o vale postal que foi revogado pelo Código Postal, mas antigamente tinha vale postal, não é? As cautelas de penhor, quando você vai penhorar alguma coisa, as cadernetas de depósito em caixa econômica,
que são as cadernetas de poupança. Então hoje, pessoal, não tem mais caderneta de poupança, né? Hoje eu acredito que você, se for jovem, você nem fale mais caderneta de poupança, você fala só poupança, não é? Mas eu que não sou tão jovem, eu sou do tempo da caderneta de poupança, não é? Que não era assim como você está acostumado, virtual, hoje no computador você tem um número. Não, no meu tempo era o seguinte, você tinha uma caderneta mesmo, ia no banco e o caixa do banco anotava lá à mão o seu saldo e tal, era uma caderneta mesmo. Pergunte para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua avó, você vai ver que muitos deles tiveram caderneta de poupança, por isso que está aí, caderneta de depósito em Caixa Econômica, tá bom? Ou outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. E aí ele fala em talão, né? Aí vamos colocar aqui para ficar melhor assim, talão, né? Recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas, depósito ou calção, porque o poder público seja responsável, tá certo, pessoal? Então guarde bem essa relação de papéis públicos, porque ela vai ser importante na sua prova. E ainda ele fala bilhete, passe, que é o 8º papel público, né? Falsificar, fabricando ou alterando, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Tá bom? Então, falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Essa relaçãozinha de papéis públicos. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Tá bom? Aqui não tem novidade. É memorizar as condutas e memorizar os papéis. Acabou. Você tira de letra no seu concurso. Tá bom? E aí vem o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Né? Incorre na mesma pena quem? Aí, então, nós temos que estabelecer aqui. Quem? Quem usa qualquer dos papéis falsificados. Quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados. Quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui a circulação, selo falsificado, destinado a controle tributário. Também, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Tá? E quem ainda? Então, quem importa, exporta, eu não vou ler tudo isso aí, não. Você depois vai ler na sua casa. Tá bom? Ou se você estiver em casa, já leia depois, agora, tá? Então aí, ó, importa, exporta, adquire, vende, expõe a venda. Isso aqui para nós, depois você vai ler. Isso aqui é autoexplicativo, tá bom? Então a reclusão é de 2 a 8 anos. E aqui nós temos só que ficar esperto. Você quer ver por quê? Porque ele põe aqui no parágrafo 5º, ó. Equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º. Não é? Qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias públicas, né? Praças, logradouros ou em residências. E você vai dizer, o quê? Isso aqui, né? Parágrafo 3º, ó. Aliás, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O 3º, importa, exporta, adquire, vende. Então isso aqui mesmo que seja, né? Esse aqui, eu vou até assinalar para você não ter dúvida, ó. Isso aqui eu estou falando, tá bom? Então isso aqui, mesmo que o comércio seja clandestino, irregular, mesmo que a pessoa não seja um comerciante, tá bom? Porque ele põe aí, né? Importa, exporta, adquire, vende, troca, então não precisa ser um comerciante estabelecido. Tá bom, pessoal? Então esses crimes são muito detalhados. Crimes contra a fé pública não são chatos, não. Eles são muito bacanas, são muito gostosos. Eu gosto muito de crime contra a fé pública, porque fala dessa coisa de falsificação, né? É um negócio interessante. E o que acontece é que a gente precisa guardar. Nós precisamos guardar porque as condutas se parecem muito, tá bom? Então você tem que tomar cuidado na sua prova. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, ó. Então você vai ler aí depois o parágrafo 1º e aí você vai para o parágrafo 5º, tá bom? E aí nós temos, então, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, que aí ele diz, né? Porque aqui nós estamos no 1º, tá certo? Então aí nós estamos no 2º, suprimir em qualquer... Responde pelas mesmas penas. Quem suprimir em qualquer desses papéis quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de inutilização. Ou também, quem usa, né, incorre nas mesmas penas, quem usa depois de alterado, então aí é que está, usou depois de alterado qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. E parágrafo 4º, quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem esse artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração. Aí incorre nas penas de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E o parágrafo 5º estava na tela anterior que eu falei com você.
Tá bom? Então você veja que o artigo não é brincadeira não, é um artigo grande. Agora de dificuldade não tem nada, seja sincero comigo. Tá bom? Você tem é que memorizar. Então você vai pegar esse artigo 2º, aliás, o parágrafo 2º, 3º, 4º e vai malhando isso aí, pessoal. Todo tempinho que você tiver, anda com o Código Penal, tira xerox, imprime no computador e vai ali. E vai pegando esses artigos e vai, tá? Porque aqui não tem muita teoria, o que tem são detalhes, porque não há dificuldade nenhuma. Isso aqui eu posso dar para qualquer pessoa que ela vai entender o que está escrito aqui e ela vai saber que isso é crime. Agora o problema é a gente memorizar isso para que você coloque no seu exame. Tá bom? Aí eu deixo com você, porque nesse ponto eu não posso te ajudar. A memorização é sua. Tá bom? Então vamos seguir. Parágrafo 5º, que nós já lemos, equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em vias praças, logradouros, públicos, etc. Tá bom? Então vamos seguir. 294. Petrechos de falsificação. Tá bom? Vamos lá. Eu quero que você me diga o seguinte. O que são petrechos ou apetrechos? Aqui ele fala petrechos. São coisas utilizadas para falsificação. Tá bom? São coisas utilizadas para falsificar. Então aqui o problema não é falsificar, é ter petrechos. Né? Então a polícia vai na casa do sujeito e pega lá objetos destinados à falsificação. Ele pode nem ter falsificado ainda e nem estar falsificando, mas o simples fato de ter esses petrechos, porque aí ele diz o seguinte, ó, fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar os petrechos. Né? E o que são esses petrechos? São objetos especialmente destinados à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, onde você tem que prestar atenção no especialmente. Tá? Porque não adianta a polícia entrar na casa do sujeito e apreender uma tesoura. Não adianta a polícia entrar na casa do sujeito e apreender uma lente, uma lupa. Não adianta a polícia entrar na casa do sujeito e apreender um lápis, um tubo de cola, uma impressora, uma tesoura e vai dizer que aquilo ele usa para falsificar. Porque esse não é um objeto especialmente destinado à falsificação. Tá? Tem que ser algo especialmente destinado à falsificação. Ou seja, que foi feito, que foi produzido para ser utilizado em falsificação. Vocês perceberam? Um objeto especialmente destinado. Então são petrechos de falsificação. Então não é aprender a tesoura, porque a tesoura não foi especialmente destinada a uma falsificação. A tesoura serve para tudo. Tá? A mesma coisa o tubo de cola, a mesma coisa uma régua, a mesma coisa um lápis. Tem que ser algo especialmente destinado à falsificação de papéis referidos no artigo anterior, tá bom? Por exemplo, existem máquinas que duplicam cartões de entrada, cartões de crédito. Então, isso pode ser considerado petrechos de falsificação. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Então, guarde bem aí as condutas. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Certinho? Tranquilo, então. Vamos seguir aqui. Artigo 295, aí você tem que tomar cuidado, porque esse tem caído bastante nas provas. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 1/6, tá? Então, pessoal, aplica-se, olha a nossa nota aí embaixo, aplica-se o aumento de pena de 1/6 nos crimes do artigo 293, que é a falsificação dos papéis públicos, e do 294, que são os petrechos de falsificação. Então, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 1/6. Certinho? Então, tranquilidade aí para você. Vamos lá, 296, falsificação de selo ou sinal público. Então ele diz falsificar fabricando-os ou falsificar alterando-os. Então aqui é a mesma coisa que eu tinha dito para você, tá? Uma coisa é falsificar fabricando, fazendo o documento desde o início falso. Outra coisa é falsificar alterando, pegando o verdadeiro e alterando, tá? Então ele põe falsificar, fabricando, alterando o quê? Então ele põe selo público destinado a autenticar atos oficiais da União. Então não é o selo de carta, é o selo público para autenticar atos oficiais da União, do Estado ou do município. E selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público. Você já viu aqueles selinhos do Inmetro?
O Inmetro não diz, você só pode comprar as coisas que tenha o selo do Inmetro, né? Então, este é um selo público, é um selo, na verdade, um sinal atribuído por lei a uma entidade de direito público, tá? Para que possa, então, certificar determinados fatos. Tá? Então, é um exemplo aqui, 2 a 6 anos de reclusão e multa. Também, pura memorização, sem maiores novidades, tá bom? E incorre nas mesmas penas, opa, e cuidado com o parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem usa o selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio, e quem altera ou falsifica ou ainda faz uso indevidamente de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos da entidade ou entidades da administração pública. Aqui entraria o selo do Inmetro. Tá certo? Que é um exemplo. Tá bom? Aquele serviço de inspeção federal, aquele CIF que põe nas carnes, os negócios, né, alimentos, etc. Tá bom? Então é isso aí. Parágrafo 2º. Causa de aumento de pena de 1/6 se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Eles gostam de perguntar essas causas de aumento. Então guarde isso, tá? Não vai errar que é fácil. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena de 1/6. Guarde bem isso. Vamos seguir. 297, falsificação de documento público, tá? E depois tem o 298, que é falsificação de documento particular. A estrutura é a mesma, tá, pessoal? Então ele diz, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então não tem dificuldade nenhuma aqui. Quais são as condutas? Falsificar, deixa eu pôr um azulzinho que fica melhor. Falsificar, falsificar como? No todo ou parte, tá, do documento público. Ou alterar, que é a outra conduta, documento público verdadeiro. Ou alterar, opa, vamos voltar para cá, ou alterar, né, documento público verdadeiro. Tá bom? Então são duas condutas, falsificar no todo ou em parte, ou alterar o quê? O documento público. Então essa falsificação aqui é de documento público. A lei não fala o que é um documento público, mas é carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de motorista, qualquer documento público, tá? Uma certidão de nascimento, qualquer documento público. E depois a lei mais para frente vai falar em documento particular. Documento particular é aquele que não é documento público. Documento público é aquele que emana de um funcionário público no exercício da função e que segue as normas para sua feitura, as normas próprias para que ele seja elaborado. Então, documento elaborado por funcionário público no exercício da função de acordo com a legislação. Tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Falsificação do documento público. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Tá? Então, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. E aí você tem que tomar muito cuidado com o parágrafo 2º, que trata justamente dos documentos públicos por equiparação. Tá? Então ele diz, para os efeitos penais e só para os efeitos penais, tá bom? Então aqui, ó, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público quais? Os emanados de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e principalmente o testamento particular. Isso já caiu em prova, tá? O testamento particular é um documento público por equiparação. Então cuidado, porque ele pode perguntar na prova e o seu colega do lado que está sentado do lado de você na prova não estudou, né? Ou leu, não lembra, não estudou, ele vai falar assim, testamento particular, o que é? Documento particular, errou, e você acertou, porque testamento particular é documento público por equiparação, tá certo? E aí, portanto, nós temos o parágrafo 3º, que vem e fala, incorre na mesma pena, e aí é só você ler, não tem novidade nenhuma, quem inserir ou fazer inserir, não é pessoa que não possua qualidade segurada obrigatória na folha de pagamento ou documento de informações destinado a fazer prova perante a Previdência. Quem fizer declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador, ou em documento que produza prova perante a Previdência. E quem fizer declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado em documento contábil
ou qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social. Então são falsidades relacionadas à Previdência Social, tá? E aí o parágrafo 4º, para a gente fechar, nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome do segurado, o que mais? Os seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Então, tranquilo, sem novidades aqui, tá bom, pessoal? Então, nós vamos fechando esse módulo, tá? E já já a gente continua depois num outro módulo com a falsificação de documento particular, tá bom? Obrigado pela atenção.